Super bate-papo! Olá pessoal, meu nome é Jordana Lubi e nós estaremos conversando sobre música. Vamos falar de música clássica com Beethoven, Mozart, Villa-Lobos e também de música popular com a companhia de Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil e muitos outros. Eu convido todos vocês a participar conosco desse momento de conhecimento e apreciação da música. Será um prazer ter a companhia de vocês e eu espero que no final vocês estejam aptos a responder a pergunta: será maestra ou maestrina? Hein? Até lá! Super bate-papo! Uma moça bonita, de olhar agateado, deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou meus nervos de aço no chão. Mas uma moça bonita, de olhar agateado, deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi divino brinquedo, e muito mais, se amar como dois animais. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio, olhava pintada, ela estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada, se amando na praça como os animais. Uma moça bonita, de olhar gateado, deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Aê! Opa, opa, opa! Chegamos aqui para mais um Super Bate-Papo com Jordana Lubi, maestra ou maestrina? Então, hoje nós vamos falar sobre as propriedades físicas do som. Quem diria, hoje o tema parece meio complexo e eu estou aqui, como sempre, para atrapalhar a aula da Jordana com o Luizão. Aí, tá aí. Atrapalhar não, ajudar, né, Jordana? Bom, seus cumprimentos aí para o pessoal e depois a gente começa a batalha. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente, ouvindo, né? E é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, aprendendo, ensinando, e assim vamos juntos na luta aí por mais conhecimento, mais cultura para todos. É isso aí, é isso aí. E nós vamos falar, então, sobre as propriedades físicas do som, né? Mas, maestra, para a gente saber o que é som, porque, para não ter confusão, tem diferença entre som e música? Assim, né? Como a gente já vem abordando, a música
é a reunião de sons e silêncios de maneira intencional. Então, o som é a matéria-prima da música. É a mesma coisa que você dizer o omelete. Qual é a matéria-prima do omelete? Ovo é omelete? Não, ovo é ovo, omelete é omelete, certo? Depende de quem faz, né? Eu vou falar para você, viu? A matéria-prima do meu omelete, o Luiz sabe, né? Era o carvão. Carvão. Você queimava tudo? Porque eu chegava de noite da faculdade e a única coisa que eu tinha, assim, eu sabia fazer também, mas não tinha. É mais rápido, era um negócio de você chegar morrendo de fome, você quer comer. Aí quebrava lá o ovo, só que eu dormia. Aí olha, eu vou falar, carvão não é muito ruim quando você tá com fome, não, viu? É o jeito, né? Então, a música usa o som. Por isso que é muito importante a gente entender, né, como funciona o som, quais as propriedades, quais as características que é para a gente fazer música melhor e ouvir, entender melhor também a música que a gente quiser ouvir. Uhum. Tá certo. Douglas, é importante dizer que a gente escuta sons e música desde a nossa gestação. Lá no útero materno, né, a gente já está ouvindo o som da água, né, por causa do líquido que existe dentro do útero, que a gente fica lá submerso. Então, já tem esse som da água, por isso que a gente ouve o mar, a gente se identifica muito. Então, todas as crianças, todos nós já passamos por isso, ouvir esse som da água e também os sons externos. Então, tudo que a gente existe de som fora, próximo da barriga da mãe, a gente também está ouvindo lá dentro do útero. Isso é importante dizer. Ah, certo. E aí, então, o Luiz não pode ficar falando aquelas baboseiras que ele faz perto das grávidas, porque senão o negócio pega, né? Não, mas acontece que é diferente entre falar baboseira e música. Porque às vezes eu falo essas coisas inconscientemente, não são intencionais, portanto não é música. Não, se for para dar risada, vale a pena. Nós já aprendemos isso, né, Luiz? Então a gente sai daqui porque vai virar maestro. E você? A música tem que ter intenção. O som não, né? Também é uma diferença. O Luiz deu uma excelente ideia. Vamos fazer um programa só sobre o gestual, para as pessoas entenderem o que os maestros e as maestras estão fazendo lá. Boa ideia. Essa parte é fácil. Eu consigo fazer pegar a batuta assim, fazer. Eu faço isso aí. Duas batutas, pelo jeito, as duas? As duas. É que eu faço em estéreo, não em mono. Você é o Batutinha. Vai ser conhecido como Batutinha. Né? Aliás, né, nós temos uma definição aí para som. A palavra vem do latim sonus. Opa, gostei. E significa literalmente a vibração de um corpo percebido pelos ouvidos, ou vibrações chamadas ondas sonoras. É a matéria-prima da música. O som é a matéria-prima da música, né? Isso aí. É o ovo do omelete. Assim como a gente precisa saber se o ovo está podre ou não, né, para usar, a gente tem que conhecer o som. Mas nós vamos falar sobre as propriedades do som. Elas são 4, né? 4, exatamente. Altura, intensidade, duração e timbre. Essas 4 fazem parte das características de qualquer som. Então, veja bem, nós não estamos falando de música, estamos falando da matéria-prima. Então, qualquer som. Porque se eu quiser, eu posso usar o som de um trovão numa música. Então, esse trovão, esse som vai ter essas 4 características. Então, qualquer som tem
essas 4 características. Já o silêncio, não. O silêncio tem apenas uma característica. Depois a gente fala do silêncio, mas já vamos pensando nisso. Tá. Bom, vamos... Posso começar dizer, já? Estou louca para falar. Uma boa propriedade do silêncio é exatamente essa, né? Criar um vácuo quando alguém fala alguma coisa. O silêncio diz muito, né? O silêncio, olha, ecos do silêncio. Eu assisti Poxa, eu estava tentando lembrar aqui um filme, depois eu vou lembrar, mas um filme bacana sobre silêncio, né? Bom, dessas propriedades, então, vamos falar primeiro de qual delas? Vamos falar da altura, que é uma propriedade muito interessante. Todas elas, né? Mas a altura, ela tem uma diversidade maravilhosa. Veja bem, a altura depende do tamanho do corpo que está produzindo esse som. Então, você tem ali, um Doberman e um Pinscher. Esses dois, pensa como que é o latido do Pinscher e como que é o latido do Doberman, ou de um cachorro grande qualquer e um cachorro pequeno, um filhotinho. Então, o cachorro pequeno, ele produz um latido agudo, que a gente também fala fino, mas a palavra correta é agudo. Mas pensa no som fino, como é que é? O latido do cachorrinho. Já o cachorro grande, ele produz um som grave, o latido grave, a não ser quando ele vai uivar, né? Se ele tiver aqui ele está mais agudo, né? Ou chorando, né? Ele vai chorar também. Eu gostei desse agudo aí. Do uivo, porque ele modifica o uso da prega vocal dele. Eu quero ver você uivando. Nossa, cara. Hoje não. Ainda não. Nossa Senhora. Vou ter. Então, não, mas o Luiz está fugindo, que ele ia dar o uivo dele. Ok, quando a gente lá na selvinha, Doce, tá falando? É grave, né? É grave. Grave, foi grave. Esse é grave? Tem que ser mais fininho, mais agudo. Fininho, eu tô falando que é fininho. Olha, mas vocês dois nós 3 aqui, vocês 2 homens, os homens costumam, né, assim, é comum, não é uma regra, pode acontecer de ser diferente, mas as pregas vocais masculinas costumam ser maiores, porque não é o tamanho, às vezes você tem um baixinho, naniquinho, quando abre a boca, aquele vozeirão super grave, porque não depende do corpo externo, depende do que produz o som. Então, quem produz o som são as nossas pregas vocais. Se as pregas vocais forem grandes, a voz vai ser grave. Então, assim, é bem evidente que vocês dois têm a voz grave. Então, as pregas vocais de vocês são grandes. As minhas são menores, o que costumam ser as mulheres, as pregas vocais menores. Por isso que nós temos a voz mais aguda. Quanto menor, mais aguda, né? Você já deve ter ouvido mulheres cantando super, 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 super aguda. Então, isso é uma característica da prega vocal. Não adianta eu tentar fazer a voz muito grave, nem muito aguda, se a minha natureza física não permitir. Aí eu vou estragar a minha voz. E muitas pessoas fazem isso. Usam a voz de maneira inadequada e acaba criando um nódulo, um calo, uma fenda, né? E acaba prejudicando a voz. Então, isso tem que ter um cuidado. Mas, maestra, antigamente a gente chamava de corda. Por quê? Porque era uma corda, agora não virou mais corda. Teve algum momento aí na biologia que se mudou vários termos, né? E ficou realmente mais adequado, porque dá a impressão que é uma corda, como se fosse de violão, mas não é uma membrana, é uma prega. Então, ela trouxe melhor essa imagem, né? Que as pessoas pensavam que era uma corda mesmo. Não era um nome adequado. Por isso que foi, assim como outras partes do corpo sofreram também mudança de nomenclatura. Né? Isso é normal. O conhecimento vai evoluindo e as coisas vão se modificando. Na história da música também. É mais ou menos aí o que acontece com o leão e o gatinho, né? Isso, não preciso nem falar. Se você escutar o miado do gato
e o rugido do leão, você já vai perceber a diferença de altura. É claro que aí, junto com a altura, a gente já percebe a diferença de outras propriedades também. Por exemplo, o timbre. Se um gato miar, você vai saber que é um gato miando. Não é um leão. Não é um leão, é um gato. Mas só uma coisa. Então quer dizer que a gente vai mudar então o nome? Eu não vou mais afinar o violão, eu vou altoar. Como é que é colocar alto e baixo no violão? É assim? Vai subir ou descer a altura, né? Vai deixar mais alto ou mais baixo. E olha, a afinação acabou, essa é obsoleta. A afinação justamente é sobre a altura. Não fala de nenhum. A afinação é sobre a altura, não tem nada a ver com as outras propriedades. Só que a gente confunde, ó. Então, vou entrar na segunda propriedade, que é a propriedade da intensidade. Intensidade. O que será que é isso? Se eu falar assim, nossa, que vermelho intenso, ou que chuva intensa, o que eu quero dizer com essa palavra? Quer dizer que tem uma porrada de chuva, uma porrada de vermelho. Quer dizer que é forte, né? Forte. Então, a intensidade diz respeito aos sons fortes e fracos. Então, quando o leão ruge, ele normalmente é muito mais forte do que o miadinho do gato. Mas dentro do gato, ele pode miar mais fraco ou mais forte, certo? Mais agudo ou mais grave. Também tem mudança. Mas são propriedades diferentes. Ele pode miar agudo e forte, ou grave e forte, ou grave e fraco. São coisas diferentes. Então, por isso eu falo que confunde, porque todo mundo fala assim, nossa, que som alto. Né? O som alto, quando a gente faz isso, não é... A gente tá errando. Não é um som alto, é um som forte. Né? Só que ninguém vai dizer, diminua a intensidade desse equipamento. Todo mundo vai dizer, abaixa. Abaixa. Tudo é relativo. Né? Não é tão simples. Então, assim, a gente está colocando os extremos, o gatinho e o leão, o cachorro pequenininho e o cachorro grande. São extremos, mas existem diferenças muito pequenas. Imagina as teclas do piano. O piano tem a diferença de uma tecla para outra. Não é só lá da ponta para essa ponta. Não, existem diferenças bem pequenas. Então, quando a gente estuda a música, a gente aprende a diferenciar essas pequenas coisas. Se você não conseguir diferenciar essas coisas pequenas, você não vai ser afinado, você vai cantar desafinado, né? Que tem a ver com o que o Luiz falou, vai afinar o violão, vai mexer na altura, porque ao invés de cantar a nota na altura correta, você canta mais para cima, mais para baixo, fica diferente e as pessoas vão dizer assim, nossa, que desafinado, né? Tá desafinado, porque não está na altura correta. Então, é essa propriedade do som. Sempre lembrando que os desafinados também têm um coração, viu? Sim. Não esqueça disso. Eu acho importante também falar que, normalmente, assim, 95% dos casos dos desafinados tem solução. Tem solução. E aí, o que acontece? Talvez aquele professor de canto não tenha paciência ou não tenha conhecimento para trabalhar com você, se você é desafinado. Eu falo isso porque a gente tem muitas pessoas desafinadas no mundo e, normalmente, essas pessoas gostariam muito de cantar. E elas procuram aulas de canto e elas se decepcionam. Às vezes, algumas pessoas falam assim, você não leva jeito para isso. Você nasceu, você tem voz, você pode cantar. Você foi feito para isso. Então, não tem essa de não pode, né? Agora, precisa ter conhecimento. Existem muitos estudiosos da música que ensinam técnicas para que as pessoas consigam treinar o ouvido, porque o problema não está aqui, o problema está aqui. 5% dos casos pode estar aqui ou aqui, problema físico, uma doença. A maioria é só treino, só aprendizado mesmo. Não, então, é verdade. Não desista de cantar só porque você é desafinado. E mais uma coisa, né? Tia, mais uma coisa, tia. Fala. Aluninha de primário. Quando você estava falando do P e do B, o que eu notei que aqui, quando as pessoas aqui nos Estados Unidos
De jeito nenhum eles falam P e B se vem depois do M. Então, o cara não vai falar eu vou... Espera aí, Luiz. Espera aí. Vamos entender. Falar direito aqui. Quando você estava falando do P e do B, é isso? Isso, P e do B. Ah, bom. Eu entendi outra coisa. Mas acontece o seguinte, o Douglas é bobagento. Mas poluída, poluição assim, eterna lá dentro. Então, qualquer coisa que a gente fala já leva para aquele lado, entendeu? Não, mas é que você não entendeu também. Você entendeu? Eu não acredito. 2 bobagentos, assim, juntos. P e do B. P e do B. Não, fala. Vamos voltar, vai, chega. O P e do B. O P e do B. Então, ela estava falando do P e do B, da letra P e da letra B. E aí eu estava lembrando que o pessoal aqui, por causa dessa dificuldade, eu acho que eles suprimiram. Não se fala mais. Então, você não fala, eu vou contratar um plumbler, eu vou contratar um plumber, entendeu? Que é o... Eles destroem o... Porque eu não consegui entender, porque em português eu consigo entender, porque a gente tem o M, e a gente fala o M e o B, né? Então a gente tem esses também, né? A gente tem esse som, mas eles não conseguem falar o B depois do seguido do M. Eles não, já tentei ensinar as meninas aqui a falar, elas não conseguem, elas acham estranho pra caramba. E depois do M, o B e o P não tem som. Quem estuda a área da língua, que estuda a pronúncia, etc., é a fonética, né? Fono de som, então é som, é matéria-prima. Os cantores precisam estudar isso, precisam estudar profundamente isso. Por quê? Porque isso vai influenciar. Veja que se não houver clareza na fala, como aconteceu agora há pouco, a gente ouve outra coisa. E classicamente tem várias músicas que a gente... Por exemplo, um abajur cor de carne, não é? A gente se confunde porque não foi usado adequadamente, porque não é carmim, porque dizem que é um abajur cor de carmim, mas a palavra é carmim, não é carne. Isso é um erro de prosódia, que fala que muda a pronúncia da palavra. E já aí já não é tão clara. Então, você traz ali no dia a dia, mas traz para a música também, porque a música está no dia a dia das pessoas, né? Ela faz parte da vida. Mas vamos seguir nas nossas propriedades? Bom, enfim. Então, falamos de altura, que é, recapitulação. Falamos de altura, que é a diferença entre o tamanho da... Eu não sei falar, não. Fala você. É grave e agudo. Isso, as diferenças de grave e agudo que estão ligadas ao tamanho do corpo que produz esse som, tá? O corpo que produz o som. Muito bem. Entre o tamanho dos animais. Né? Isso, ali para ilustrar, né? Mas não é o animal em si que produz o som, é sim as pregas vocais dele. O instrumento, se ele é grande ou se o instrumento é pequeno. Exatamente. Já a gente vai mostrar... Douglas, mostra aí, por favor, a imagem dos saxofones, que vai mostrar isso. Olha, o saxofone, que é um instrumento bem conhecido das pessoas, tem de vários tamanhos. O teu é o alto. Então, conforme ele é maior ou menor, esse som vai ser mais grave ou mais agudo. É claro que ele tem dentro dele sons mais graves e mais agudos, dentro do próprio instrumento, muitas diferenças pequenas. Agora, de um para o outro, é bem perceptível, extremo, né? Que o grandão, ele vai ser muito mais grave do que o pequeno, tá? Então, e quase todos os instrumentos têm essa família aí, né? Que dá diferença basicamente na altura. Muito bem. Aí nós falamos também da intensidade. Intensidade são as diferenças entre... forte e fraco. Forte e fraco. E existe muita diferença. Se eu bater palma, posso bater muito fraquinho. Intensidade. Aumentando a intensidade, exato. Isso, é a força.
Então, quando a gente vai do fraco para o forte, a gente está falando que está crescendo a intensidade. É muito comum na música. Aí tem a imagem do gato e do leão, que é a diferença de agudo e grave, bem extrema, mas também de intensidade. Vai ser muito difícil para o leão fazer um rugido tão fraco quanto o gatinho consegue fazer, né? Porque também... Isso é a intensidade que você está falando? Eu estou associando as duas, né? A altura, porque o controle sobre... Eu estava pensando de intensidade, era o bolero de Ravel. Tem bastante diferença de intensidade no bolero de Ravel. Começa piano é fraco, né? Em italiano a gente usa muito, vai ficando mais forte. Depois, verdade. É muito trabalhada na música erudita, na música clássica, as diferenças de intensidade. Já na música popular, não muito, mas também existe essa diferença. Mas é mais comum na música clássica. As orquestras, né, trabalham mais essa diferença de intensidade. E depende do instrumento também. A flauta doce, ela é um instrumento que tem pouquíssima diferença de intensidade. Já o clarinete ou o saxofone tem bastante diferença de intensidade. Então, não adianta eu soprar mais fraco ou mais forte na flauta doce. Ela não vai responder, porque ela não tem essa capacidade, o instrumento, né? A gente falando do instrumento. A voz humana tem muita capacidade de diferenciar a intensidade, fazer mais forte, mais fraco, tem muita capacidade, né? Mas alguns instrumentos não. Muito bem. Aí vamos para outra propriedade, que é fácil de entender, que é a duração. Quanto tempo dura o som? Essa é a diferença de duração da atividade sonora. Então, ela pode ser contínua ou não. Mas vamos supor, um motor ligado, que nem eu estou com o computador ligado aqui, ele está o tempo inteiro. Então, é um som muito longo. Agora, eu bati palma. É um som curto, né? Eu consigo fazer uma palma longa? O que vocês acham? Para fazer só se virar bem rapidinho, assim, um monte de gente. Só se eu fizer muitas palminhas contínuas, né? Que eu tenho a impressão que é um som longo, mas não é. Então, por exemplo, os instrumentos de percussão, que a gente ainda vai falar sobre eles, né? Os instrumentos de percussão, esses que a gente bate, eles todos têm esse problema da duração do tempo. Eles são bem limitados, né? Nem quando a gente tem quando o cara vai ser executado, né? Isso. Então, faz rufo ou rulo, que são muitas batidas a ponto de parecer para nós que é um som só. Né? Que rufem os tambores. Então, são muitas batidas para simular que é uma nota longa, mas, na verdade, são bem curtinhas, grudadas, né? Então, a duração também... os instrumentos de sopro dura o quanto você conseguir, certo? Tanto que, assim, para fazer notas bem longas, existe uma técnica que se chama respiração circular, que a pessoa vai enchendo a boca de ar e vai falando ou soprando e, ao mesmo tempo, respirando. É uma técnica exótica, né, que muitos músicos aprendem, para fazer notas, ficar um tempão sem respirar, que na verdade está respirando. O mais famoso dele, eu acho que é o Kennedy, não me lembro quantos, aquele saxofonista, ele ficou não sei quantos minutos sem respirar numa música de um CD dele, e na verdade ele estava usando essa respiração circular. Tem que respirar, como é que você vai fazer, né? Já no instrumento no violino, por exemplo, você está com o arco. Então, o violinista treina subir e descer o arco sem interromper o som, para fazer uma nota muito longa, porque quando ele sobe o arco e vai descer, ele interrompe o som, né? Então, esse é um treino, que ele tem que treinar para, né, para fazer fazer dois sons, fazer som longo. Então, longo e curto é a propriedade duração. A propriedade mais, digamos assim, interessante e mais rica é o timbre.
O timbre dá um pouquinho de trabalho para entender o que ele é. O que vocês acham que pode ser o timbre? O timbre. Então, o timbre da música. O timbre é relacionado com música. Não necessariamente. Eu posso estar falando um som, desculpa, tá com uma tosse, por exemplo, né? Isso. Vai ser o quê? A frequência sonora, isso que você está falando, que é o timbre? Não. Olha que legal essa imagem nós não falamos, deixa eu voltar aqui a falar da altura, para falar dos infrassons e dos ultrassons, que é um negócio muito legal, né? Então, a gente vai ficando agudo, que é a frequência, e aí tem um momento que a gente para de ouvir. A gente não ouve mais, mas isso não significa que não há som. Então, alguns animais e equipamentos, né, eles conseguem ouvir, o caso das baleias, eles ouvem esses ultrassons. E a ciência, né, o ser humano maravilhoso, com sua inteligência, usa esse ultrassom, que a gente humanamente não consegue ouvir, para fazer, por exemplo, o ultrassom e ver o que tem por dentro do corpo da gente através do som. Olha que coisa maravilhosa, né? Todo mundo aí, as mulheres que já tiveram filhos, fizeram um ultrassom, né? Ou você foi ver se estava com problema de vesícula, se estava tudo bem, fez um ultrassom, né? Olha aí, esse aí é o resultado de um exame de ultrassom, né? Vendo o bebê dentro da barriga. Então, e também existem outros equipamentos, né? Submarinos, tecnologia de guerra se utiliza do ultrassom. E tem também, tipo, que eu fiquei, um apito que só o cachorro ouve, por exemplo, né? Isso, exatamente, porque os animais, de um modo geral, eles escutam diferente da gente. Às vezes o cachorro está uivando, não é o Luiz, é o cachorro está uivando. Por quê? Porque ele está ouvindo, ele ouve longe ou de outros sons que nós não estamos ouvindo. Aqui a minha gata, quando eu começo a tocar flauta, ela vem na minha janela miar. Então, eu acho, não sei se ela quer tocar comigo, que ela quer fazer música também, ou se ela se incomoda com os sons, além daquilo que eu consigo ouvir, né? Mas ela se incomoda. Que eu te falei da outra vez das crianças, que a gente foi, quando eu fui para o Brasil com as crianças, e eles começaram a reclamar do som da televisão, que a televisão tinha se desligado, mas ela continuava falando, eles escutavam, e a velharada lá, nenhum escutava. Porque a gente, claro, vai perdendo a audição conforme a idade, né? Então, vai perdendo os agudos e os graves. A gente vai ouvindo cada vez menos, né? E por isso que a gente precisa cuidar da nossa audição, porque não tem retorno. Perdeu a audição, tem aparelho, né? Fica tentando, mas ela não volta mais. E os nossos equipamentos eletrônicos estão cada vez mais fortes, com uma potência. A gente vai em festa, vai em bar, vai em show. Fone de ouvido, né? Muito prejudicial se a gente não souber usar, inclusive em qualquer idade. Eu conheço aqui uma criança de 7 anos que perfurou o tímpano por causa de ouvir fone de ouvido muito forte. Então, assim, é muito sério, né? Muito sério. Então, nós temos que cuidar. Veja que também a gente aprender isso é saúde, né? Ninguém sabe que eu tinha um restaurante, né? E tocava música ao vivo, e o rapaz, foi um rapaz novo, tal, ele era baterista. E ele perdeu a audição por causa da bateria, né? Muita gente. Dizem que isso é uma coisa que acontece com muitos bateristas, né? Porque eu não sei por que o baterista gosta de tocar tão forte. Nós tivemos uma experiência aqui na orquestra, nós somos em 60 músicos, cara, 60 músicos, e nós convidamos uma banda, que a gente fez um concerto só de música de rock, e veio o baterista. O baterista sozinho encobriu a orquestra inteira.
Imagina que loucura, isso era insuportável, insuportável. Para ele, com certeza, ele já tinha uma perda auditiva, porque assim, não tem como ele aguentar aquilo, porque dói mesmo, né, quando o som é muito forte. Então, assim, infelizmente, eu tenho certeza, por ele estar tocando. Então, o que está acontecendo com os bateristas? Eles estão usando protetor de ouvido, eles estão usando... Você imagina ser vizinho de um baterista, ninguém merece. Por isso que surgiu a bateria eletrônica, né? Só o cara quer ficar surdo, só você mesmo, né? Agora, não os vizinhos. Então, assim, precisa cuidar. Estou brincando aqui, mas é muito sério. Não é só o baterista, o guitarrista, o baixista, porque eles têm equipamentos eletrônicos e, então, assim, o céu é o limite para a intensidade do instrumento, né? Então, a pessoa precisa cuidar. Porque se você se expõe uma vez ou outra, tudo bem, mas o músico, ele trabalha com isso. Diariamente, ele está horas e horas exposto a essa quantidade enorme de intensidade, né? Nós estamos falando da intensidade. Agora, os infrassons, eles são sons bem graves, estamos voltando para a altura, bem graves, que a gente vai ficando mais grave, muito. Diz que a prega vocal, isso aqui, ó, esse som horrível é aquilo que eu consigo fazer mais grave com a minha prega vocal. Vocês podem fazer a experiência aí com a de vocês. Bem, eu adorava Dick Farney. Eu não sei. Teresa da Praia, não há de ninguém. Não pode ser sua, nem sua também. Quando... Aliás, isso que determina o tenor, a soprano. Isso, nós vamos fazer um programa também só sobre as vozes, porque é muito legal, tem muitas particularidades, tem curiosidades super interessantes, mas é isso sim. Mas eu acho que o negócio do infrasound, do infrassom e do ultrassom, né? Quando você falou da baleia, a baleia eu acho que é infra, ela e o elefante são infrasound. Pode ser que escute os dois extremos, né? E se comunique. Olha como que é a voz da baleia. Eu sei por causa da distância da comunicação deles. Então, um elefante ele consegue comunicar com outro elefante a 40 quilômetros. E uma baleia consegue conversar na costa da Bahia, lá na África do Sul, num bate-papo. Então, a distância do infrasound, né? O do infrasom, ele é muito maior. Não é a onda é pequenininha, né? No ultra e no infra ela é bem ampla, a amplitude. Isso, exato, vai mais longe também, né? Então, essa a duração, som longo, som curto. Então, veja que as propriedades, elas se conversam. A gente está aqui explicando uma, já está falando de outra. Exato, Porque elas se conversam, as propriedades. Elas não existem isoladamente, certo? Sempre em comparação, dentro dela mesma, mas existe essa... Por quê? Porque todos os sons têm as quatro, né? Tem as quatro. Bom, aí a gente entrou no timbre. Então, voltamos na altura para falar do infrassom e do ultrassom, que é um negócio muito interessante, né? Que se usa muito na ciência, na tecnologia. Então, de novo, o som como matéria-prima de outras coisas que não é só a música, né? Muito bem. Aí a gente entrou no timbre. Então, o timbre, eu diria que ele é a identidade do som. É aquela característica que a gente faz a gente reconhecer a diferença entre um som e outro. Então, olha só, vou fazer uma experiência. Vou sair aqui da tela e vou fazer um som. E vocês vão me dizer que som é esse. Sem ver. Que som é esse? Estalando o dedo. É o som do... Não, é o relógio. Tic-tac. Não, está estalando o dedo. Tá bom. Esse foi fácil. Estalar o dedo. Mas como é que você sabe que eu estou estalando o dedo sem ver que eu estou estalando o dedo? Por causa do timbre, meu amor. Exato. Eu ia falar que eu fiz curso de estalar dedo, mas tudo bem. Ó, vou fazer outro som agora, outro som.
Bom, 1-0 para mim. 1-0. Assoviando, 2-0. Assoviando. Isso, Não, som ela assoviou muito rápido também, não deu? Esse foi fácil. não deu tempo, né? Eu assovio muito bem, assim, modéstia à parte, viu? Eu vou fazer um som. Eu vou fazer um som. Vamos ver, já que eu não tô. Isso aí é o meu filho tentando tocar o meu saxofone. Não, eu tô arrastando a cadeira, gente. Ah, que mentiroso! Mentiroso! Eu também faço o som. Ó. Flauta. Flauta? Tá tentando tocar flauta. É só pra sacanear, Jordana. Eu vou fazer outro som agora, outro som, presta atenção. Alguém tá batendo na tua porta, ela vai atender. Olha, não é na porta, mas eu bati no móvel de madeira aqui. Então, Mas tem que veja bater que... 3 vezes. Olha que interessante, o timbre ele está ligado ao tipo de material que produz o som. Então, a altura está ligada ao tamanho, certo? E o timbre está ligado à propriedade. Então, embora você não sabe que é um armário, mas você pensou em porta, que também costuma ser de madeira. Então, você ouviu eu bater em alguma coisa de madeira. Isso fica bastante claro. Eu vou bater em outra coisa agora. Outro tipo de material. Vidro. E ainda vidro e metal. Isso. Agora eu usei uma caneta para bater no copo. E aí o meu copo ele tem uma quantidade de água. Quando eu vou tomar. Quer dizer, diminuiu. Agora eu vou bater de novo. Mudou. Yes. O que aconteceu com o som? Qual propriedade que eu alterei? Altura. Não, altura não. Altura. É altura. Não é nem duração, nem intensidade e nem timbre. Mudou o timbre. O timbre é o mesmo. É o mesmo, exato. Se eu tomar mais... Isso aí não é água, não. Isso aí não é água. Chega de água. Daqui a pouco ela vai tomar mais começar a dançar e tirar a roupa. Era água dentro. Isso é muito legal de todo mundo fazer em casa. Pega copos iguais. Copos iguais tem que ser, porque senão muda a grossura do vidro, o tipo do vidro, já não vai dar certo essa experiência assim muito certo. Ou garrafas, né? Pega lá as garrafas de cerveja, né? E faça uma coisa produtiva com elas, brinca de músico, né? Então, enche de água, daí vai diminuindo um pouquinho até nada. E aí você bate, pode ser uma varetinha, pode ser uma faca ou uma caneta, lápis, e faz essa brincadeira, que pode chamar de garrafofone ou copofone, mas você vai ter um brinquedo, claro que você vai cuidar, porque é de vidro, para não quebrar, etc., não ninguém se machucar, mas você vai ter essa experiência muito legal sobre a altura. Quanto mais água, fica maior o corpo que produz o som, que é a água, junto com o vidro, e vai ficar mais grave. Quanto menos água, mais agudo. Por isso que eu tomei água, diminuí o tanto de água e ficou mais agudo o som. A diferença é pequena, mas se você voltar e comparar, talvez você consiga perceber, se o seu ouvidinho estiver treinadinho, de que ficou mais agudo o som. Mas, falando do timbre, continua sendo vidro. Agora, vou falar outra coisa. Caiu um objeto lá na sua cozinha, aqui, ó, eu estou longe da minha cozinha, ouvi o barulho. Pelo barulho, eu já mais ou menos, que esse barulho é o timbre, eu já sei o que caiu. Concordam comigo? Concordo. Sim, sem dúvida. Se for um objeto de metal, eu vou saber. O metal tem um som muito próprio. A madeira, o vidro.
Então, bom. os instrumentos musicais... Você já ia saber que foi seu marido que derrubou o prato lá na cozinha. Daí envolve O outras timbre coisas tem além isso do timbre. também, né? Se eu escutar um barulho aqui na garagem, que fica aqui do lado, que tem meus gatos aqui, né? Conforme caiu, não sei o que estava, né? Mas aí você já sabe, inclusive, quem é o culpado. Isso aí. Não, isso não tem muito a ver Eu com tentando, se quer uma chave de fenda, foi meu marido. Se E assim, eu reconhecendo o timbre, eu sei se eu vou ter que sair correndo ou não, certo? Também, Então, isso. Se eu escutar um barulho que então, seja são esses barulho da chuva. Oi, esses quatro, então, essas 4 propriedades, né, que a gente está falando. Isso aí. As 4 propriedades do som. Agora, olha ali. Agora, olha só como é que a gente escreve na partitura. Então, na partitura, a partitura são 5 linhas, como se fossem os nossos dedos da mão. Linhas e entre os dedos espaços. Ali eu escrevo as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, que é nas linhas e nos espaços, que é a altura. A duração é o desenho das bolinhas, que às vezes ela é branca, às vezes ela tem uma haste, um colchete, é pretinha. Então, conforme o desenho dela, eu quero dizer se ela é mais curta ou mais longa. Então, é a duração. A intensidade vai ter algumas letras. Um F, por exemplo, significa forte. Um MF significa meio forte. O P significa piano, porque a gente, na verdade, usa a palavra italiana. Piano significa fraco. É legal de falar aqui que o piano, o instrumento piano, foi o primeiro instrumento de teclado a ter diferença de forte e fraco. Então, ele foi batizado de piano forte, fraco forte. A gente aqui só fala piano, mas o nome dele é piano forte. Vocês sabiam disso? Aqui a gente costuma falar. Agora eu tô virando. Tô falando, vou virar um maestro. Eu já falei. A gente fala, fica pianinho aí. E o último aqui na partitura vai ter que estar escrito, para você saber qual é o timbre que vai acontecer na música, vai ter que estar escrito, é para flauta, é para violino, é para clarinete, qual é o instrumento, né? Aí você vai saber o timbre, se você já conhecer. Agora... Então, essa, assim, uma ideia de como funciona a partitura, né? Agora eu queria, para aí, nós estamos quase encerrando o nosso programa, não é, rapazes? Eu queria fazer um pequeno teste aqui. Eu vou produzir um som, vou fazer 2 sons. Primeiro, a gente vai classificar nas 4 propriedades, pode ser? Pode. Vamos tentar, né? Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos ver. Ó, atenção. Duração, timbre, intensidade. Começou. Comecei. Cadê? Acho que é alguma coisa que ela chacoalhou. Então, isso aí vai Eu não ouvi. De novo. Ah, tá. É um chocalho, timbre. É um chocalho, não, aquele pau que tem semente dentro. Aquela que faz assim. A duração. Vocês já perceberam que tem semente, que é um instrumento de percussão, que é o chocalho. O timbre dele é esse aqui, é um pau de chuva. Pau de chuva. Então, o timbre dele, pau de chuva. Porque ele fica constante, né? Tem bastante sementinhas, também costuma ter espinhos atravessados aqui para que desça devagar essas sementes, produzindo esse som. Claro que esse é muito pequenininho, então ele para logo, né? O certo é ser bem grandão, assim. É normalmente feito com tronco, é um instrumento indígena. Muito bem, então a gente já sabe o timbre, que é pau de chuva. A duração é curta. Duração? Duração curta. Não tem, a gente não chama curta. Será que é tão curta assim? Porque poderia ser... Aí seria bem mais curta, né? Essa é curta. Então, é semi-curto. É curto. Médio, né? Médio. Se ele fosse maior, eu poderia segurar o som mais tempo, certo? Certo. Ele tem um limite. Então, agora, intensidade. Intensidade.
A intensidade, para mim é fraca. Ela é fraca, né? Parece fraca. Foi tão fraca que eu tive que repetir, porque vocês não estavam ouvindo, né? O meu celular não estava captando direitinho aqui, então ele realmente é fraco. Se eu for usar esse instrumento aqui dentro da orquestra, tem que ser um ambiente muito silencioso, e a orquestra tem que estar em silêncio também, um outro instrumento, senão não vai ser ouvida. Por isso que tem certos instrumentos que não se usam em orquestra, né? Aí teria que ser bem grandão, com muita semente, para poder soar. A gente usa na nossa orquestra um pau de chuva para fazer efeitos, às vezes, assim, e aí, só que ele é bem maior do que esse aqui. Peraí. Desculpa, antes da gente classificar esse, faltou uma propriedade lá no pau de chuva, que é a altura. Vocês acharam o som dele agudo ou grave? Grave. Grave, né? Grave. Acho que médio, vocês não acham? Médio, mas mais para grave. Ele tem mais grave. Muito bem, vou fazer outro instrumento agora, o segundo e o último do dia. Uhum. Não vou mostrar. Não mostrei. Esse é intensidade muito fraca, não é, Luiz? É muito fraca, né? Isso é um triângulo, seria? Não, um triângulo. Um sino. Um sino. Aqui que eu fiz agora. Vamos começar pela altura. A gente já sabe que é agudo, né? É agudo. Bem agudo, né? Longa. É longo, que o negócio, você pode deixar esse negócio tocar por horas, se você quiser. Isso. O timbre dele é metálico. É o sino de metálico, né, com relação temperado, feito em 1845. Nas Furnas de Itajaí. Que ouvido treinado, hein? Eu tô achando que é de Furnas, Luiz. Eu acho que é de Furnas. Tá, então ele é agudo com relação à altura. O som é longo, foi bem longo que eu fiz. Eu poderia ter feito curto, ó. Certo? Tá? Então, assim, eu quis fazer longo. E com relação à intensidade, vocês acharam forte ou fraco? Forte. Forte. Nossa senhora, você tá forte pra caramba. O outro tá fraco, tá médio. Você escolhe. Mas se eu fizer algo, eu vou fazer de novo. É fraco. Ele vai crescendo, tá vendo? Sim. Vai ficando mais forte. Então, ó. É o famoso... É o famoso negócio budista lá. Budista, né? É isso mesmo. Esse instrumento se chama tigela tibetana. Que é feito de cobre. Então, é metal, né? Vocês reconheceram o som do metal. Aqui é uma baqueta de madeira batendo sobre o metal. Se eu usar caneta, fica parecido, mas não fica igual, né? Então, dependendo também do que bate. Se eu pegar um outro objeto de metal com metal também dá outro timbre. Mas a gente vai dizer metal, né? Que é a origem do som. E aí, eu posso bater nela, ou eu posso friccionar, né? E aí o som dela vai crescendo. Vai ficando mais forte. Mas não vai sair do agudo, né? Ela não tem outro som além desse. Ela só produz essa nota de altura, certo? Que é uma nota aguda. Então, classificamos em tudo, eu acho, né? Agora, nisso aí, você classifica as vozes humanas com essas propriedades, né? Sim, classifica as vozes humanas. As mulheres têm vozes mais agudas, como a gente falou antes, mas tem muita diferença. Então, o nome é contralto, é a mulher com a voz mais grave, e soprano é a mulher com voz aguda, e tem no meio a mezzo-soprano, que ela está entre as duas. E os homens classificam as vozes masculinas, classifica entre tenor e baixo. Baixo é a voz mais grave,
Aí barítono é a voz intermediária, esse aí é um tenor muito famoso, né? E depois o tenor, que é essa voz aguda. Já viu que ela é bem relacionada, né? A maestra agora tem que falar o nome de si para o pessoal que está no rádio, né? É o Plácido? É o Plácido Domingo? Plácido Domingo. Não, esse é o outro, né? É o, meu Deus do céu, tirei uma foto com ele, não sei, esqueci o nome. É um italiano famoso. Ai, que horror, esqueci o nome dele, me deu um branco agora aqui. Tem o José Carreiras, que é espanhol, o Plácido Domingos e os 3 tenores. Olha, ela tira a foto do lado do Pavarotti, colega com... Eu ia falar Bocelli, é só para ferrar mais aí, eu não falei. Fiquei até vermelha. Ela está do lado do Pavarotti, esqueceu meu. Aí vai ter problema aí. Não, eu achei que era Photoshop ou Museu de Cera. Agora Não, Luciano Pavarotti. E olha o presente que ele deu para ela, Luiz. Está apaixonado por mim. Então, mas você sabe que ela é uma soprana, né? Sabe? Assim, isso aí é... O Fantasma da Ópera, né? O Fantasma da Ópera. Grande atuação no Fantasma da Ópera. Nossa maestra aqui. Olha, esses aplicativos aí são muito sacanas. Não, o aplicativo não, é você, Douglas, que é sacana. Não sou eu, não. Eu pego na internet isso aí. Pode ver nas minhas redes sociais, né? Tá cheio de foto com gente famosa. Luciano mandou para você, disse tudo bem que ela não lembra, mas obrigada, Luciano. Nunca mais ele vai me perdoar. Porque... É isso aí, eu acho que completou aqui, né? Sim. Parece que ficou claro, né? Já estamos prontos para liderar a nossa orquestra. Só falta aprender a mexer os pauzinhos assim. Só falta isso, né, Luiz? Olha, claro que como a música, como o som é a matéria-prima da música, essas propriedades a gente sempre vai estar falando delas. E esse vídeo que a gente vai deixar agora aqui no final, que é uma música maravilhosa do compositor cubano Pérez Prado, é o Mambo número 5, vocês vão ouvir. Você vai ouvir tentando identificar essas propriedades. Sons graves, sons agudos, mais forte, mais fraco, que instrumentos que você consegue reconhecer, cheio de efeitos. Então, ali, né, notas mais longas, notas mais curtas, tudo isso é a tua tarefa de casa hoje, de vocês dois e de todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. Ouvir o Mambo número 5, eu escolhi essa música para mostrar que uma orquestra não toca só música clássica, toca também música popular, né, em arranjos próprios para aquela instrumentação, e que fica maravilhoso também. Mas é um mambo para a gente dançar. É isso aí. Valeu, então. Valeu, Luiz. Falou, Dô. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Isso aí.
Super Bate-Papo.